Olá a todas e todos, eu me chamo professor Gustavo Sequara e a nossa aula de hoje será sobre ansiedade e neurociências. Inicialmente eu vou apresentar para vocês a apresentação clínica, sinais e sintomas de pessoas que são mais ansiosas, elencando um pouco também sobre os transtornos de ansiedade. Inicialmente, pessoas ansiosas elas evitam ameaças percebidas no ambiente interno ou internos a si mesmo. Pessoas mais ansiosas, elas tendem a ser pessoas mais controladoras, ou seja, aquelas situações que elas percebem que elas não têm tanto controle sobre a situação, sobre as variáveis do que vão acontecer, essas pessoas tendem a evitar. Por isso que muitas vezes as pessoas com ansiedade elas têm uma intolerância à incerteza. Tudo aquilo que elas não podem controlar, elas evitam. Então, por isso, muitas vezes são pessoas que tentam estar controlando tudo aquilo que tem ao seu redor, não gostam de incerteza, gostam de se planejar tudo com muita antecedência, não gostam muito de surpresas, se incomodam com situações em que elas não têm o controle. E muitas vezes a ansiedade ela vai estar ligada ao medo, só que o medo e a ansiedade elas apresentam características distintas. Tá? O medo ela ocorre inicialmente com o resultado de uma ameaça iminente percebida. Tá? Ou seja, se você está aqui assistindo essa aula e de repente olha para o lado e encontra uma barata, e se você tem medo de barata, nesse caso você está com medo por aquele objeto ou por aquele animal que está presente ali no seu contexto. A ansiedade seria muito mais uma antecipação do futuro. Ou seja, o medo seria se a barata aparece e você está vendo a barata. E uma outra coisa é se você está sentado aí e você acha que pode aparecer uma barata. Você fica incerta, você fica com medo, ou você fica ansioso ou ansiosa pelo motivo de que será que pode aparecer uma barata aqui no lugar onde eu estou ou não? Ou seja, as características da ansiedade ela está muito mais ligada a uma antecipação sobre ameaças futuras percebidas. Ou seja, será que uma barata pode aparecer nesse lugar que eu estou aqui agora? Ou será que uma determinada pessoa que eu não quero que chegue, entre aqui agora, porta adentro? Ou seja, nesse momento a gente está muito mais ansioso. Então, diferenciando o medo da ansiedade, o medo está ligado a essa característica física presencial no momento do objeto temido, enquanto a ansiedade ela está muito mais ligado a um objeto futuro, a uma possibilidade de acontecimento. Quando a gente analisa o medo comum em crianças e adolescentes, a gente vê que isso muda ao longo do desenvolvimento. Então a gente pode ver aqui inicialmente, na infância, tá? Em geral, as crianças elas têm mais medo ou são mais ansiosas a partir do momento que se separam dos pais ou quando não estão presentes, sejam quando vão para a escola, né, sejam quando vão sair com algum parente, né, têm uma timidez mais estranha, às vezes são mais quietas, não gostam tanto de ir para o colo de outras pessoas. E a gente percebe que isso muda um pouco ao longo do desenvolvimento. Quando a gente sai um pouco da primeira infância, já vai para uma segunda infância, a gente já vê que isso muda um pouco. Quando a gente observa aqui, por exemplo, de 3 a 6 anos. A gente observa, por exemplo, que essas crianças elas já têm muito mais um medo da morte, ou a morte de outras pessoas, às vezes têm medos de fenômenos naturais, como trovão, relâmpago, fogo, água, escuridão, um quarto escuro, pesadelos, animais, que dentro desse espectro do medo e da ansiedade fazem parte, tá? em termos de desenvolvimento. Veja que quando já entra na fase escolar, a partir dos 6 até os 12 anos de idade, uma escolaridade mais formal, já existe muito mais um medo relacionado ao desempenho, um medo de tirar notas ruins, o medo de adoecer ou de pegar algum germe, de ter algum evento traumático que aconteça a si ou a outras pessoas, medo de ser assaltado, medos muitas vezes relacionados ao contexto em que essa criança ou adolescente vive. Na fase da adolescência, o medo, veja que já muda um pouco, está muito mais ligado ao medo da avaliação de outras pessoas, uma avaliação negativa, o que será que vão pensar de mim? Será que a minha aparência está adequada? Será que
eu vou conseguir chamar a atenção de uma maneira positiva das outras pessoas? Ou será que aqueles pares eles podem me rejeitar? Então, o que a gente observa aqui é que existe diferentes tipos de medos que são comuns, tá, ao longo do desenvolvimento. Algo que a gente vai ver mais à frente é que, dependendo como essas situações de medo são enfrentadas, são lidadas e são ensinadas para essas crianças, isso pode ocasionar em uma pessoa ser mais ansiosa ou menos ansiosa. Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa de uma condição que é orientada para o futuro, ou seja, o que será que vai acontecer? Um exemplo que eu gosto muito, às vezes, é aquela pessoa que ela, por exemplo, tem um trabalho em grupo, né? Às vezes em faculdade é muito comum, vocês têm um trabalho em grupo que é uma equipe que precisa apresentar um seminário. Em geral, tem uma pessoa que ela é mais controladora, que ela tenta centralizar todas as atividades, ela tenta ver se todas as pessoas, se elas fizeram todas as atividades, se todo mundo está cumprindo as suas etapas, quem vai levar o slide, né, ou quem vai levar o material no dia da apresentação. Em geral, essa pessoa ela tenta controlar as outras. Essa pessoa que, em geral, toma esse papel mais à frente, muitas vezes é aquela pessoa que tem uma característica mais ansiosa. Justamente porque ela tem medo que aconteça alguma coisa naquele seminário, ela tem uma atenção muito mais orientada para o futuro, sobre o que vai acontecer, sobre o que pode acontecer, o que pode dar errado, e consequentemente ela tenta se precaver em tudo que possa dar errado naquele local. Em geral, as pessoas vão ter uma apreensão relativa à percepção de eventos que não podem prever ou controlar. Ou seja, tudo aquilo que eu não posso prever ou controlar, eu tendo a evitar. E aí você pode ter situações na nossa vida que a gente muitas vezes não tem como controlar. Por exemplo, agora a gente está passando pelo período da pandemia, de isolamento social, onde pessoas ansiosas muitas vezes relatam um nível de sofrimento maior. Por quê? Porque existe uma incerteza em relação ao futuro, existe uma incerteza em relação à economia, em relação à saúde de outras pessoas, em relação ao emprego, ao estudo. E aí, muitas vezes, em situações como essa, que a gente não tem muito controle, essa ansiedade aumenta e, consequentemente, o nível de sofrimento também. Associado a isso, você vai ter as pessoas mais ansiosas vão ter sintomas corporais de tensão física, vão ter dificuldade de relaxar, um pensamento acelerado. Justamente é como se a cabeça dessa pessoa estivesse sempre pensando no futuro, que é representado mais ou menos por essa imagem daqui. Né? Você tem hoje, você tem o presente, mas a pessoa ansiosa, a mente dela está muito mais voltada para o futuro, muito mais antecipando tudo o que ela tem que fazer, todas as atividades, o que ela precisa cumprir para que nada dê errado, sempre tentando se antecipar a sua vida. Se a gente for pensar em termos de resposta ao comportamento das pessoas ansiosas, ela seria uma resposta adaptativa. Por quê? Porque se antecipar em algum grau sobre o nosso ambiente, isso é útil e isso é bastante funcional. Por quê? Imagine novamente aquele exemplo do seminário que eu falei há pouco. Imagine que você vai ter um seminário e você vai se expor frente, né, a outras pessoas, esse seminário vale uma nota para você ser aprovado ou não num componente. Então é interessante que você fique mais ansioso, você fique mais ansiosa, você fique mais ansioso no momento da apresentação. Por quê? Essa antecipação do futuro, né, essa resposta de medo, né, essa leve resposta de medo, vai produzir uma excitação fisiológica, emocional e fisiológica, quando não existe um perigo imediato. Então você acha que pode acontecer alguma coisa de errado no seminário, mas para isso você tenta se preparar, você tenta chegar mais cedo, você tenta vestir uma roupa mais adequada, você tenta memorizar ou estudar mais aquilo que você vai precisar falar naquele seminário. E essa excitação fisiológica ajuda as pessoas a controlar aquilo que ela gostaria que acontecesse dentro daquele seminário que ela vai apresentar. E com isso, então, ela prepara o indivíduo para situações de ameaça e perigo. Imagine aquele indivíduo que ele tem zero de ansiedade. Muitas vezes ele não vai se preparar antecipadamente, não vai ter essa excitação fisiológica, não vai identificar essas situações de ameaça ou perigo e, consequentemente, vai ter maiores chances de se dar mal nesse seminário. Então, quando a gente fala ainda de ansiedade, a gente pode pensar em fatores cognitivos, tá?
pois a ansiedade, ela altera a nossa atenção, altera a nossa memória, a nossa percepção, a gente vai ver isso mais à frente, né? Porque a gente vai lembrar mais de situações mais perigosas, por exemplo. Então, se você acha que andar de avião é perigoso, as pessoas mais ansiosas vão lembrar das situações em que houveram um acidente de avião, ou se você acha perigoso andar numa mata, porque você pode encontrar uma cobra, você vai ter um viés na sua memória para aquele tipo de situação. Então você vai evitar andar na mata, porque você tem medo de encontrar uma cobra, porque você lembra de um caso de uma pessoa que estava andando na mata e encontrou uma cobra e foi picado ou teve algum problema em relação a isso. Mas muitas vezes a gente não lembra das várias outras situações em que várias pessoas andaram na mata, não encontraram cobra, nem tiveram algum problema em relação a ela. A mesma coisa é em relação à queda do avião. Ou seja, as pessoas com ansiedade, elas têm um viés na memória, tá? Tentando sempre antecipar aquilo que ela teme. Tem alteração da percepção também. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, porque as pessoas mais ansiosas, elas tendem a perceber os perigos ou respostas ambíguas no ambiente como muito mais perigoso. E com isso você tem também alterações comportamentais, como agitação, inquietação, esquiva. Então a pessoa que ela é mais ansiosa, por ela estar sempre pensando no futuro e tentando se antecipar, em termos comportamentais ela é mais inquieta, ela é mais agitada, ela se esquiva de situações a quais elas não podem controlar. Em termos afetivos e fisiológicos, você vai ter uma dificuldade de lidar com a incerteza, uma sensação de angústia, a boca seca, sudorese, em geral o coração batendo mais forte, uma dificuldade de relaxar, um pensamento acelerado. Por quê? Todas essas dimensões aqui, elas estão alteradas ou elas acontecem simultaneamente quando você tem, por exemplo, sintomas associados à ansiedade. A, a ansiedade também modula a percepção, a gente vou trazer um exemplo mais à frente em relação a isso. E a ideia é que em algum grau isso é altamente útil e funcional. Como eu falei, por exemplo, no seminário, né, quando você vai encontrar uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você acha que pode ter um relacionamento, isso faz com que você se sinta ansioso por aquela situação, para que tudo dê certo, porque você quer engatar no relacionamento com aquela pessoa. Então, você se antecipar em algum grau para que aquilo dê certo, buscando algum controle, isso seria útil e bastante funcional. Então, quando a gente fala aqui da prevalência dos transtornos, tá, de aprendizagem, a gente tem, né, qualquer tipo de desordem de ansiedade, a fobia específica, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social, a agorafobia, a desordem de pânico. A gente vê mais ou menos aqui a prevalência, tá, nos últimos 12 meses. E a gente vê especificamente uma taxa relativamente alta quando a gente pensa em transtornos mentais. Então a gente vê aqui, por exemplo, fobia específica, cerca de 6 a 8%, né? Qualquer tipo de desordem de ansiedade, a gente já vê aqui cerca de 15%. Quando a gente vai, né, para avaliar o público feminino, a gente observa um pequeno aumento, tá, das mulheres em relação aos homens. As mulheres, elas tendem a ser mais ansiosas do que os homens, e é possível pensar isso também numa característica sociocultural aprendida, já que as mulheres, elas são muito mais, em geral, exigidas em determinadas culturas, elas são muito mais cobradas para que controlem as coisas, para que se antecipem. Então, aqui você vê que existe um aumento, né, da taxa de mulheres, dos transtornos de ansiedade em mulheres em comparação a homens, por exemplo. E algo que a gente vê aqui é que a estimativa de prevalência ao longo da vida, né, esse dado dos Estados Unidos, né, varia de 4,8% na China até 31% nos Estados Unidos. Ou seja, a gente vê um alto grau de ansiedade na população em geral. Imagino que vocês também devam ver isso no dia a dia de vocês. Quais são, então, os tipos de classificação de desordens de ansiedade? Segundo o DSM. Então, a gente vê aqui, por exemplo, às vezes, algumas são menos conhecidas, outras às vezes mais conhecidas. Então, desordens de ansiedade de separação, né, é muito mais comum em crianças. Desordens induzidas pelo uso de algum medicamento, de alguma substância.
Mutismo seletivo, o que a gente conhece, mas às vezes é aquela característica que a pessoa ela só fala em determinados contextos. Outras, né, desordens de ansiedade não especificadas, as fobias, que às vezes podem ser as fobias específicas, sei lá, fobia para aranha, fobia para sangue, fobia para elevador, qualquer tipo de fobia para um determinado específico objeto ou situação. A desordem de ansiedade generalizada, ela talvez seja a mais comum porque ela ocorre em várias situações, né? Por isso o nome, desculpa, aqui é a desordem de ansiedade social ou fobia social, que está ligado muito mais às relações humanas, à dificuldade no julgamento, à dificuldade de exposição das outras pessoas, né, induzidas por outras condições médicas, desordem de pânico, que em geral é o medo de ter um ataque do pânico, com isso a pessoa evita situações em que ela acha que ela vai ter um ataque do pânico, traumas relacionados ao estresse, pode estar relacionado a um TEPT, que ele foi criado numa classificação específica, o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, apesar de que classicamente ele é tido como um transtorno de ansiedade. A agorafobia, que em geral são situações de medo de lugares abertos ou lugares desconhecidos, tá? Agorafobia. As desordens de ansiedade generalizada, né, que essas sim são condições mais amplas, onde a pessoa tem um medo, né, ou uma ansiedade, busca um controle em diversas situações, né, por isso o nome generalizado. E classicamente também as desordens obsessivas compulsivas foram classificadas como transtorno de ansiedade, apesar junto com o TEPT agora elas foram conceituadas com um capítulo específico dentro do DSM.